Olá pessoal, de novo nós estamos aqui para meditarmos juntas esses conselhos que Paulo está dando a Timóteo, que fica aqui no livro 1 Timóteo, capítulo 6, e o verso do 3 ao 12, que diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, essa pessoa é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins e suspeitas. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, e cuidando que a piedade seja causa de ganho, apartai-vos dos tais. Ele está dizendo que muitas vezes as pessoas se comportam como piedosos, como pessoas que estão realmente ali, porque piedade, o significado de piedade é uma vocação, uma devoção muito grande, amor pelas coisas religiosas, pelas coisas de Deus. Então muitas vezes as pessoas estão fazendo aquilo ali, muitas vezes para mostrar a determinadas pessoas, para receber elogio, para estar recebendo aplausos. E as coisas que nós fazemos para Deus, Ele nos ensina que o que nós dermos com uma mão, que a outra esqueça. Aí Ele está dizendo, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Aí Ele diz aqui no 8, tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laços e muitos pecados loucos e nocivos, que submergem os homens na perdição e na ruína. Aí ele diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça alguns se desviarão da fé e se transpassarão a si mesmo com muitas dores. Mas ele está aqui dando um conselho. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Aí ele diz, milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Meus irmãos, vamos parar para observar esse evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. O que Paulo está pregando aqui, poucas igrejas pregam, poucos pastores pregam, porque o que ele está convidando que venhamos a fazer é o seguinte: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Por que ele está dizendo isso? Vamos observar aqui o contexto e diz o seguinte: diz que muitas pessoas correndo atrás do dinheiro, atrás de ser rico, perdem o que tem de melhor por causa do dinheiro. E por conta disso, essas pessoas se desviam de todo o procedimento que a palavra de Deus nos convida a observar e a colocar em prática. Então, que possamos entender o seguinte, que Paulo está dizendo assim, sabe o que é que tu faz, homem de Deus? Foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor. Porque, irmãos, ter dinheiro também é um ministério. Não é todo mundo que vai poder ter dinheiro, essa pessoa estando diante de Deus, sendo servo obediente, porque essa pessoa vai usar o dinheiro não para o benefício próprio, mas para o benefício de uma coletividade, de muitas pessoas. Então, quando uma pessoa está diante de uma condição financeira muito boa e essa pessoa está em Cristo, ela tem um compromisso muito grande, não é um compromisso pequeno. Não fique pensando que o dinheiro é para o nosso bel prazer, de forma nenhuma. Deus, quando Ele nos dá, cada um, Ele dá um ministério. Existem vários ministérios que devemos ocupar, mas dentro da chamada de Deus. Porque quando Deus não nos convida para aquela chamada, ou não nos dá, nós estamos correndo atrás do nosso próprio entendimento, estamos fazendo segundo a nossa vontade e não a de Deus, então nós corremos o risco de nos afastar da fé. Porque Ele conhece o interior de cada um de nós. E Ele diz aqui, olha, milita a boa milícia da fé.
Toma posse da vida eterna. Afinal de contas, irmãos, nós estamos arrumando tanta coisa para ter, para ficar. Pensamos que aqui é eterno. Nós estamos de passagem. Nós somos forasteiros. A nossa pátria não é aqui. Então, nós estamos caminhando para Canaã. Então, se estamos caminhando para lá e temos convicção disso, que tanta necessidade é essa que temos de ter? Nós precisamos entender que precisamos nos afastar dos apegos, das coisas, para que possamos verdadeiramente poder morar no céu. Aí ele diz aqui, ele diz: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito tua boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, se Deus quiser, verdadeiramente, Ele vai nos levar, vai existir caminhos que possam nos levar a ter, para que esse ter seja utilizado pela mão de Deus para a bênção de muitas pessoas. Então, não tem necessidade da gente correr atrás de bênção, atrás de riqueza, porque ele diz que quando nós estamos fazendo a vontade dele e colocamos o reino dele em primeiro lugar, o resto vem de acréscimo. Então, se não está vindo para determinadas pessoas, é porque ele acha melhor que não venha, porque talvez aquilo na mão de determinadas pessoas possa ser que seja para perdição e não para salvação. Então vamos ouvir a voz de Deus, dar ouvido a essa palavra, entender e nos contentarmos com o que nós temos. Porque aquilo que Ele quiser nos dar, Ele vai nos dar a direção para que possamos ter. Amém? Uma boa noite, muito obrigada por tudo, por estar aqui dando ouvido e crédito à palavra de Deus. Uma boa noite.